Olá, bom dia. Como é que vocês estão, turminha do 9º ano? Então, vamos lá, dando continuidade. Nós ficamos ainda com uma questão para ser resolvida, não foi? Então, antes de começar a nossa aula, eu vou fazer logo a correção da última questão antes da gente dar início à nossa aula, certo? Então, na questão número 5, ele me diz o quê? O dono de uma mercearia que fabrica um certo tipo de armário sabe que o número de armários N que pode fabricar por mês depende do número X de funcionários trabalhando na marcenaria e essa dependência é dada pela função N de X é igual a X ao quadrado mais 2X. Qual é o número de empregados necessários para fabricar 180 armários em um mês? Então, nesse caso aí, a gente vai ter uma equação do segundo grau completa. Verifiquem por quê. Eu tenho x ao quadrado mais 2x e eu tenho um número de funcionários que é quanto? Menos 180, certo? Então, ele vai ser negativo, certo? Eu vou ficar com a equação x ao quadrado mais 2x menos 180 e vou igualar a zero, por quê? Porque ela é uma equação do segundo grau. Lembram da outra aula, quando eu expliquei como a gente fazia o cálculo de equação de segundo grau? Utilizando delta e utilizando Bhaskara. Primeiro a gente vai utilizar quem? Delta. Depois a gente vai utilizar Bhaskara, certo? Então, qual é a fórmula de delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Aí, quem é A? A é 1. Quem é B? B é 2. E C é quem? Menos 180. Agora é só substituir. B ao quadrado eu vou ter quem? 2 ao quadrado menos 4, que é da fórmula, multiplicado por 1, que é o valor de A, multiplicado por C, que é menos 180. 2 ao quadrado, 4, mais 4 multiplicado por 1, 4. 4 vezes 168, 672. Menos por menos, mais. Eu vou ter o quê? 4 somando com 672. Então, a minha raiz quadrada de 676 vai ser 26. Encontrei quem? Meu delta. Agora eu tenho que ir lá para quem? Para Bhaskara, não é isso? Eu tenho que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, não é isso? Agora é só substituir. Quem é b? Menos 2. Vou calcular primeiro com a soma. Menos 2 mais 26 sobre 2 multiplicado por 1, 2. Menos 2 mais 26 é igual a 24. 24 sobre 2, 12. Encontrei meu primeiro x, que a gente chama de x'. Vou agora para x duas linhas, para quando o termo 26 ele for negativo, porque se ele é mais ou menos, a gente tem que calcular com o mais e com o menos. Já fiz com o mais, agora eu vou com o menos. Eu tenho menos 2, menos 26 sobre 2 é igual a menos 28 sobre 2. Isso é igual a menos 14. Só que tem como a empresa trabalhar com um número negativo de funcionário? Não. Então, o valor que a gente vai utilizar é somente o valor positivo que a gente encontrou, que no caso é quem? O 12 positivo, certo? Então, aí vamos lá, iniciando a nossa aula. Representação gráfica das funções polinomiais do segundo grau. Então, representação gráfica da função quadrática porque é do segundo grau. Pode-se utilizar os dois termos, certo? Devido ao fato de o gráfico de uma função polinomial do segundo grau ser uma parábola, que vocês vão ver, parábola é essa esse desenhozinho que está aí em vermelho, certo? Porque antes, quando a gente montava o nosso plano cartesiano, a gente tinha uma reta. Nesse caso aqui, a gente chama ele de parábola, certo? Do segundo grau ser uma parábola e não uma reta, como no caso de uma função afim. Para conhecermos o gráfico, nos basta conhecer apenas dois pares. Porque lembra que no outro a gente podia ter uma imensidade de pares, não era isso? Pertencentes à curva da função, no caso da função quadrática. Precisamos de mais alguns pontos para termos uma boa ideia de como ficará a curva. Então, quando a gente tinha reta, a gente tinha N valores, N pares ordenados, não é isso? Mas nesse caso aqui, nem sempre a gente vai estar utilizando muito. Quanto menos, melhor.
Vejam aqui, eu trouxe esse exemplo de equação aí e tem alguns outros exemplos aqui também no livro de vocês. A minha equação é quem? Menos x ao quadrado mais 10x menos 14. Aí vejam as substituições que eu fiz aí. Eu substituí para x2, x3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele falou que não precisava de muitos, mas nesse caso aqui a gente tem muitos e nós conseguimos montar nossa parábola. Estão vendo aí? Então, o meu primeiro par ordenado para x2 foi quanto? y2, x3, y7, x4, y10, x5, y11, x6, y10, x7, y7, x8, y2. Vejam aí como ficou grande o nosso plano cartesiano. Estão vendo? Aí, agora o primeiro passo. Antes da gente fazer nossa parábola, a gente tem que marcar nossos pontos. Vejam aí. x2, y2. E vejam também que a gente não teve nenhum termo negativo. Estão vendo aí também? Tem que se atentar a esse detalhe, certo? Aí, montamos lá. x2, y2, x3, y7, x4, y10, x5, y11, x6, y10, x7, y7 e x8, y2. Primeiro passo, montamos todos e marcamos. Estão vendo aí que está marcado todos os nossos pontos, essas bolinhas azuis? Essas bolinhas azuis aí são todos os pontos que nós marcamos. Estão vendo aí? São os nossos pares ordenados, certo? Aí, agora, o que é que a gente deve fazer? Ligar, como a gente fazia, só que no caso anterior era com uma reta. E nesse caso aqui, a gente agora vai chamar de parábola, porque é um desenho assim mais arredondado. Aí a gente começa. O centro da nossa parábola, sempre, vocês têm que verificar qual vai ser. Se ela vai ser com concavidade, que a gente chama concavidade, para cima, ou com a concavidade voltada para baixo. Nesse caso, a nossa concavidade, ela tá o quê? Voltada para baixo, certo? Esse aí, no caso, vai ser o nosso centro da nossa parábola. Então, aí vocês estão verificando que a nossa concavidade, a gente chama concavidade, voltada para baixo, mas tem casos que ela está voltada para cima. Nesse caso, a gente só tem termos positivos, mas também vai ter casos em que ela vai ficar entre positivos e negativos. Isso vai variar dos pares ordenados que a gente tem. Estão vendo aí? Aí, no primeiro passo, quem quiser e achar mais fácil, pode começar a montar a sua parábola a partir do nosso ponto central, que no caso aqui é o ponto 5, ou é o ponto 11. Estão vendo aí que é o ponto 5 e 11. Aí, o 11 foi o nosso último termo, aí a gente só vai pegar a partir do 11, puxa para a direita e puxa para a nossa esquerda. Aí, agora temos o quê? Montamos a nossa parábola. Quem quiser pode fazer desse jeito. Quem não quiser já pode começar de baixo e só fazer o movimento circular. Estão vendo aí? Aí aqui um detalhe que eu quero que vocês percebam. Quando A for maior que zero, a nossa concavidade vai estar voltada para onde? Para cima. E quando A for menor que zero, a nossa concavidade vai estar voltada para baixo. Vejam aqui o exemplo. Quem é A no nosso termo aqui? O nosso termo A aqui, ele é o quê? Menos 1. Ou seja, menos 1, ele é o quê? Menor que zero. Por isso, aqui, ó, A é menor que zero. Por isso que a nossa concavidade, ela tá o quê? Voltada para baixo. Vocês também podem se atentar a esse detalhe a partir do momento que vocês forem calcular. Vou lá olhar. Quem é A? A, ele é um número maior que zero. Aí a nossa concavidade, a nossa parábola vai estar para cima. A é menor que zero. Nossa concavidade, ela vai estar o quê? Voltada para baixo. Certo? Antes de vocês fazerem o cálculo dos pares ordenados, vocês já podem saber se a concavidade vai ser voltada para baixo ou voltada para cima.
Nesse caso do meu exemplo aí, quando eu comecei a fazer o cálculo, eu já sabia que a concavidade dele ia ser voltada para baixo. Por quê? Porque o meu A, o meu termo aqui, ele era o quê? Negativo, ou seja, ele era menor do que zero. Quando eu comecei a fazer o meu cálculo, eu já sabia que a minha concavidade, ela iria estar voltada para baixo, porque o meu A, ele era menor do que zero. Então, vendo aí alguns exemplos, eu tenho concavidades voltadas para cima e concavidades voltadas para baixo. No primeiro exemplo aí, a minha concavidade está para cima. Por quê? Eu tenho um x ao quadrado menos 1. Meu A, ele é o quê? Maior que zero. No segundo caso, eu tenho A quem? 4x ao quadrado. 4 é maior que zero. Concavidade voltada para cima. Já os casos embaixo, eu tenho o quê? Menos x ao quadrado, ou seja, menor que zero. E menos 4x também menor que zero. Por isso que as minhas concavidades, elas estão voltadas para baixo, certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida me mandem e até a próxima aula. Tchau, tchau.